o Carlos. O Carlos Andrioli, ele é engenheiro elétrico, é pós-graduado em engenharia clínica, mestre em engenharia elétrica na área de análise de sinais e imagens, é doutorando em engenharia elétrica na área de análise de sinais e imagens, membro da Sociedade Paulista de Radiologia, professor de eletrônica nos cursos técnicos de engenharia e elaboração de cursos de treinamento e especialização em engenheiros técnicos para manutenção eletrônica e em equipamentos médicos hospitalares. Agora nós ficamos com o Carlos Andrioli. Seja bem-vindo, fique à vontade. Boa noite. Obrigado. Alô, estão me ouvindo? Sim, ouvindo bem. Deixa eu colocar aqui a minha página, explicar para vocês, passar para vocês. Pronto, estão vendo a minha página? Ainda Vamos. não. Compartilhamento dos slides? Ainda não Isto. aparece. Ainda não. Ainda não, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu acionar, então, como compartilhar aqui. Só um segundo. Conseguiu? Você está com o seu... Eu estou com ele aberto, só É? que eu não consigo compartilhar a minha Tem página. uma aba na parte inferior da janela, e Sim. aí você vai clicar nela para compartilhar. Tá. Aí, share. Deixa eu ver minha página. Hum, abrir o meu PowerPoint. Andreoli talvez te ajude. Hum, Tu clicando ali em compartilhar tela, né? Ou no share. hum. Ó, agora entrou aí, perfeito. Boa. Ótimo. Eu sou um pouquinho mais das antigas, entendeu? Pronto, Então, mas a gente ótimo. chega lá. Sem problema. Não, mas ele Vamos não é com... tão, como é que é? Ele não é tão amigável, não. Eu também, eu não acho ele muito amigável, não. Às vezes Pronto, pode. estamos aí. Pronto, Bom, vamos lá. vamos lá. Nós vamos falar sobre o contrato de manutenção, tá? Principalmente porque nós estamos numa área, num momento muito crucial aqui no Brasil, que vários planos de saúde estão com dificuldades de repassar as verbas para as unidades de atendimento à saúde, para os EAS, né? Então, muitas vezes eles não estão repassando e esse contrato fica muito caro, tá? Ou, por outro lado, as empresas também, muitas vezes, colocam os equipamentos em end of life. O que que a gente faz quando a empresa coloca equipamento em end of life? Ok? Então, nós vamos conversar um pouco sobre esse aspecto, para quem tiver mais ou menos nessa situação, poder saber como é que pode se sair menos pior, né? Porque a situação é meio crítica. Então, quando a gente fala sobre serviços, a gente nunca pode separar a parte de peças com serviços. E, principalmente, a gente não consegue separar isso aí quando a gente está falando sobre ressonância magnética. Então, as empresas têm tentado cada vez mais, as empresas montadoras, né, têm tentado cada vez mais oferecer serviços para atender todos os seus equipamentos. Tá? Quando são equipamentos pequenos, então o que acontece? Elas são equipamentos pequenos, você pode simplesmente trocar esses equipamentos, ela te dá um outro. Ela pega um outro equipamento e te dá enquanto certo o seu, ou faz um leasing, ou faz alguma outra coisa, ou faz até um upgrade, ó, me dá o seu como parte de pagamento e eu te dou um outro.
Só que no caso de ressonância magnética, tomografia computadorizada, medicina nuclear, que são equipamentos grandes, pesados, você não tem como fazer isso. Então, o que que elas oferecem, as empresas grandes? Muitas vezes, como o próprio Luiz falou, elas oferecem upgrades dos equipamentos. Tá, mas esses upgrades, quem consegue pagar esses upgrades? Geralmente consegue esses upgrades as empresas grandes, né? Os hospitais grandes. Só que se a gente for ver, o Brasil, a quantidade de hospitais grandes ou de organizações grandes são muito pequenas. A maioria dos outros estabelecimentos de saúde são de equipamento de médio porte e a pequeno porte. Nós temos até aquele médico que tem o equipamento dele individual. E o que que ele faz quando ele vai pedir o contrato de manutenção para os fabricantes? E os fabricantes falam para ele: olha, eu só tenho esse contrato nesse valor e eu não consigo abaixar o preço. Ele fica numa situação bem difícil, né? Então, a minha condição, o que que é? O que eu quero explicar para vocês é que sempre há uma nova solução. Então, eu sou engenheiro, tenho trabalhado nas empresas aí há muitos anos, tenho minha empresa hoje, e eu falo para vocês o seguinte, que sempre existiu, sempre existirá o terceiro, que faz manutenção de equipamentos médicos. Só que nós vamos chegar lá na questão do terceiro, porque é uma questão bastante crítica também. Mas vamos lá. Quando se trata de peças de equipamentos usados ou peças de equipamento médico, o que que a gente pode olhar aqui por esse gráfico aqui? A gente pode olhar que 38% que compram de peças de equipamento de terceiros são equipamentos de raio-x móveis, tá? Depois vem o raio-x portáteis. Depois vem os raio-x convencionais. Se você for ver da parte dos equipamentos mais pesados, equipamentos mais complexos, começando pela tomografia, depois indo para a medicina nuclear, depois indo para a parte, chegando até os PET-CTs e agora os equipamentos mais novos, 2% só dos PET-CTs pegam equipamentos de terceiro. Mas por quê? Porque isso aqui é uma tecnologia nova, não tem ninguém ainda, nem terceiros aqui, que prestam serviços para isso. E outra, são coisas muito específicas. Mas, se a gente for observar a ressonância já chega em 9%. 9% dos equipamentos de ressonância utilizam serviços de terceiros. Agora, quais são as ressonâncias que mais pedem serviço de terceiros? As ressonâncias mais antigas, com certeza. Por quê? Volto a falar, muitas vezes as empresas falam que esses equipamentos saíram fora de end of life, então entraram em end of life, quer dizer, eles não dão mais atendimento e não garantem fornecimento de peças. E o cliente que tem esse equipamento faz o quê com o equipamento? Até tempo atrás, ele não podia vender esse equipamento, porque esse equipamento só poderia ser vendido se ele fosse através do representante da Anvisa, com o registro na Anvisa. E nenhum representante no Brasil ia querer pegar o equipamento dele para revender. Eles iam jogar fora esse equipamento. Eles podiam pegar o equipamento como parte de pagamento e fornecer um equipamento novo e jogar fora esse equipamento. Eu já vi vários equipamentos sendo incinerados e jogados fora, quando foi feito essa forma de pagamento de comprar um equipamento novo utilizando equipamento velho. Agora, o que acontece? Existem muitos equipamentos antigos no Brasil que estão em completa forma de trabalho, estão muito bem, mas as empresas não dão mais manutenção para eles. E aí o que eles têm que fazer? Eles são obrigados, então, a ir para o terceiro. Não tem jeito. Você tem que ir para terceiro. E quando você vai para terceiro, você tem que saber como é que você vai fazer esse novo contrato. Então vamos lá. Eu fiz uma regra bem básica, utilizando o Excel, né? De o quanto que se recebe por ticket, uma média de 300 a 500 reais por exame, e a quantidade de exames feitos por mês pelo equipamento. Considerei também 3 fatores, tá? Ou a pessoa aluga o equipamento, ou ela faz um contrato de mão de obra, ou ela faz um contrato full. Contrato de mão de obra é aquele que não tem peças. E o contrato full é o que é incluído tudo. Supondo que esse contrato full custasse 15 mil reais por mês, que é um valor fictício, e o contrato de mão de obra também é fictício. E analisando esses 3 modelos de contratos, né, de aluguel ou mão de obra e serviços, a que conclusão que a gente chega? Se uma ressonância fizer 50 exames mês
e ela for alugada, ela vai dar prejuízo. Se ela fizer 100 exame mês e ela for alugada, ok? Ela vai ficar no 0 a 0. Isso que eu não estou levando em consideração a parte de energia elétrica, a parte de operação, custo de operação, custo de filme, custo, infraestrutura, nada. Só a parte de aluguel. E se ele fizer, então, um contrato full, tá? Fazendo 50 exames por mês, ele também não tem dinheiro. E pior ainda, tem essa última questão aqui, que ele vai perder dinheiro se ele fizer um contrato de aluguel aqui, e cobrando, com um ticket de R$ 500 e fazendo 50 exames. Então, ele precisa ter volume para poder ter um contrato de manutenção. Tá? Se ele não tiver volume, não adianta. Ele vai ter só prejuízo. Mas que tipos de contrato de manutenção que eu tenho hoje no mercado e quanto se custa esse contrato? Geralmente, as fornecedoras cobram de 2 a 3% anual do valor do equipamento para oferecer serviço de mão de obra. Tá? Então, se você pega um equipamento aí que custa 1 milhão, nós estamos falando aqui, no mínimo, já de 300 mil por ano, ok? 300 mil por ano, nós estamos falando aí quase 100 mil por mês, tá? É muito caro. 30 mil por mês, é muito caro. Não dá para pagar, tá? E quando você faz um contrato, o que você tem que levar em consideração? Primeiro, você tem que verificar se esse equipamento que você está fazendo o contrato, tem que ver qual que é o seu nível de risco. Se você está falando de ressonância, você tem só uma ressonância ou você tem algumas ressonâncias? Se você tiver algumas ressonâncias, qual delas é que você vai ter menos uso ou menos paciente que você pode, então, não ter um contrato? E as outras você fazer contrato. Por quê? Se esse equipamento der problema, você tem as outras que te dão suporte. Mas lembre-se que se você ficar sem contrato, quando você precisar de uma peça para ela, ou quando você precisar de mão de obra, vão te cobrar mais caro. Tá? Então, você tem que verificar o nível de risco da sua. Ah, mas eu não tenho como pagar contrato nenhum. Tente fazer um contrato só de mão de obra, mas não deixe de fazer o contrato. Avalie o tipo de cobertura necessária. Então, se você não tem dinheiro, tá, para fazer o contrato full, faça o contrato de mão de obra. Não dá para fazer um contrato de mão de obra? Faça um contrato só de preventivas. Existe isso hoje no mercado, o contrato de preventivas, tá? Verifique com todos os fornecedores os tipos de contratos que eles podem te oferecer e dá uma confirmada nessa questão do contrato de preventivas, que ele é o mais barato. E por que eu falo para fazer o contrato de preventivas no mínimo? Porque se você faz o contrato de preventivas, você está garantindo que o seu equipamento está dentro da condição mínima de trabalho determinada pelo fabricante. Então, a Anvisa ou qualquer outro sistema regulatório não vai poder dizer para você, ou te autuar, ou até proibir o seu funcionamento sem manutenção. E quando você fizer seu contrato, verifique com as linguagens do contrato. Isso é muito importante, tá? Cheque item a item do contrato. Quais são os tipos de contratos que nós temos hoje? Então, enquanto está na garantia, o seu equipamento não tem problema nenhum, o fabricante está te dando seguro de tudo. Após o período de garantia, você tem o quê? O contrato oferecido pelo próprio fabricante. Ela é a mais cara, apresenta o maior nível de risco e geralmente é a mais conveniente. Para quem? Para quem pode pagar. Agora, se você já está comprando um equipamento antigo, usado, tá? Mas está em perfeitas condições, e muitas vezes o próprio fabricante não vai querer te dar contrato de manutenção. Você tem que partir então para um segundo contrato, que são de vários fornecedores, tá? Esse contrato aqui tem uma desvantagem. O que acontece? Como são vários fornecedores, uma empresa só dá contrato, dá manutenção para você de vários equipamentos, a gente sabe que é aquela história que quem joga em todas as posições não joga em posição nenhuma, muitas vezes. Ou até sabe, mas não é o específico para aquele equipamento. Tá? Então, eu tenho o especialista do equipamento e tenho um engenheiro que tem um conhecimento do equipamento. São coisas completamente diferentes. Ok? A terceira opção é não fazer nada, ficar em time and material. A hora que der problema no meu equipamento, eu vou lá e peço manutenção para ele. Só que não pode esquecer que essa é uma das piores situações que você deve se colocar, porque ela é de extremamente alto risco.
tá? Além disso, tem as empresas que, muitas vezes, os grandes hospitais, por exemplo, eles pedem um treinamento para as equipes internas. Para que é isso? A equipe interna de engenharia clínica não vai fazer a manutenção do equipamento, mas ela vai verificar as mensagens do equipamento e vai direcionar para o fornecedor: olha, o meu equipamento está apresentando esse tipo de defeito. E aí isso já agiliza muito o trabalho da empresa para fazer a manutenção, fazendo com que o trabalho seja mais rápido, mais econômico, e se precisar de peças, que essas peças já sejam providenciadas de imediato para enviar para o cliente. E também tem o último, que é o tipo de organização independente, tá? No caso, eu sou hoje uma organização independente. Eu tenho uma empresa que presta serviços para um tipo de equipamento e só para esse tipo de equipamento, não mais nenhum outro. A minha opção é mais barata, mas eu também só cuido desse tipo de equipamento. É diferente desse time and material que eu falei ou daqueles de vários fornecedores. Eu não cuido de vários equipamentos, eu cuido de um equipamento em específico. É mais barato? É. É mais rápido? É. E você pode muitas vezes ter representante no local e o cliente não precisa ficar esperando fazer a locomoção. Tipos de cobertura, tá? No tipo de cobertura do seu contrato, você tem que analisar. Se você trabalha de 8 às 17, você não precisa fazer um contrato que seja 24 horas. Agora, se você é um hospital que dá atendimento 24 horas, você não pode pedir um atendimento normal das 8 até as 17, tá? Mesmo um hospital que tenha sistema de backup, muitas vezes o que acontece? O equipamento para no meio da madrugada. Então, você tem que pedir um sistema de 24 horas, só que você vai pagar por isso, tá? Manutenção preventiva tem que ter em todos os contratos. E façam a manutenção preventiva. Por quê? Porque ela garante 80% praticamente do funcionamento do equipamento não parar. Tá? A manutenção preventiva muitas vezes faz o quê? Um sistema de limpeza, uma checagem de calibração, tal, mas isso é muito importante para os equipamentos. Tá? Muitas vezes um equipamento para, por quê? Porque uma sempertina ficou muito suja, não refrigerou a água, consequentemente esquentou o magnete para a máquina. É uma coisa que, numa preventiva, você vai lá e limpa todas as vezes a serpentina do chiller e ele fica limpinho, ele trabalha, ele não vai esquentar a água. E é uma coisa assim muito prática, muito simples, mas que resolve muitas vezes muitos problemas. Considerações do contrato, tá? Os contratos, muitas vezes, eles são plurianuais, ou seja, são feitos contratos por muitos e muitos anos, com renovação anual, tá? Cuidado com a única coisa no contrato plurianual é qual que é o índice que vai ser utilizado para fazer a renovação do contrato, tá? Geralmente utiliza-se o IGPM. Há 2 anos atrás, houve um estouro do IGPM que chegou a quase 25% num ano, no prazo de 12 meses. Imagina, então, um cliente que está pagando um contrato de 10 mil, tá? E depois ele passar direto a pagar 12,5 pau. É muita diferença. Num país que nós estamos agora com 6, 7% ao ano. Então, no contrato de serviços, que tem renovação anual, o ideal é você ter um índice tipo GPM, mas ter outros índices que podem ser utilizados de acordo com ambas as partes. Isso é muito importante. Então, não esquece de colocar aí um segundo ou um terceiro índice para poder fazer a renovação do contrato. A cláusula de garantia de desempenho, ou seja, colocar no seu contrato que você vai garantir que o equipamento vai trabalhar 90% do tempo dele útil, e se não trabalhar durante esse 90%, você vai ter um tipo de desconto no pagamento da mensalidade. Isso é uma forma de você garantir com que o fornecedor te mantenha o equipamento funcional e te dê uma atenção muito exclusiva. O tempo de resposta, isso também é muito importante. Está colocado lá no contrato que o tempo de resposta, seja por telefone, ou seja por um e-mail, ou que vai ser em X horas ou em X dias. Geralmente, eu coloco que esse tempo de resposta no meu contrato é em torno de 12 horas no máximo, tá? Para atendimento e 24 horas para atendimento físico. Tá? Ou em dias, tá? Dias úteis. Um dia útil ou 2 dias úteis.
Coloque isso no contrato para que você depois possa utilizar isso como ferramenta de trabalho, de cobrança do seu fornecedor. E o tempo de atividade. Quanto tempo vai demorar para resolver o meu problema? Se é o contrato full com peças, determine quanto tempo posso esperar pelas peças. Mais que isso, eu quero então ser ressarcido nesse aspecto. E cláusula de rescisão. Geralmente as empresas colocam nessa cláusula de rescisão que, se foi utilizada muitas peças no seu equipamento, que se você quiser rescindir o contrato, você tem que pagar o valor das peças diluída que não foram, que não cobriu pelo contrato. Tem umas cláusulas assim que você tem que tomar cuidado, tá? Nessa cláusula de rescisão. E outra também, outras empresas colocam lá que, se você desistir do contrato, você tem que pagar 3 meses de prestação de serviços, pelo menos. Então, verifique, cuidado nos seus contratos que vocês assinarem sobre essa cláusula de rescisão. Aqui eu só vou colocar para vocês uma coisa que eu acho muito interessante, que serve tanto para o fornecedor de trabalho, tá? Ou como para vocês que também trabalham com a área de saúde, tá? Por quê? Quando vocês estão solicitando serviços de manutenção para o seu equipamento, você é o rei. Só que quando você está atendendo um paciente, quando você está colocando um paciente para se fazer um exame, o paciente é o rei. Então, eu gostaria que vocês, nas próximas frases aí que a gente vai analisar, que vocês se colocassem dos dois lados, tá? Então, um rei recebe devido respeito. Você nunca... Você pega o rei da Inglaterra, o rei Charles lá, você nunca vai falar mal com ele, você vai desrespeitá-lo. Ele é o rei. Um rei merece atenção. Volta a pensar no rei da Inglaterra. A atenção que ele merece, você também merece. O tempo do rei é valioso. Quer dizer, o seu cliente não pode ficar esperando, tá? O rei não deve ser obrigado a esperar. Olha só. É mais ou menos a contemplação da frase anterior. Um rei tem que sempre se sentir especial. Todo cliente tem que se sentir especial para vocês. Então, se você é o cliente que está pedindo serviços, você tem que se sentir especial para aquela empresa. Você tem que sentir que a empresa te trate como uma pessoa especial. Um rei nunca deve ser confinado. Olha, ou você compra o meu tubo de raio-x, ou você compra o meu gradiente controller, ou a sua máquina vai ficar parada. Isso nunca deve ser falado para um cliente. E se o cliente se sentir nessa situação, ele tem que, peraí, estamos falando aqui coisa errada. Eu estou pagando meu contrato, eu tenho direito a receber minha peça, e aí como é que fica? Ou eu tenho um contrato de mão de obra, mas eu não tenho, eu preciso da peça. Peraí, mas só porque eu tenho um contrato de mão de obra, você vai fazer eu ficar esperando 15, 20 dias pela peça? Então, não pode. O cliente nunca pode ser colocado numa sinuca de bico. O cliente sempre está certo. Por mais que o cliente esteja errado, você tem que sentir que você está certo. E o cliente, e um rei sempre recebe o melhor de tudo. Então, como você está pagando o seu contrato de manutenção, você tem que se sentir que você está recebendo o melhor serviço para o seu equipamento. Leve em consideração tudo isso. Agora, se coloque também no lado do seu paciente quando você for atender, for receber seu paciente. Você tem que fazer com que ele sinta tudo isso de você. O objetivo de uma empresa não é ter um atendimento ao cliente que seja sempre o melhor, mas também ser lendário. Você tem que ser, sabe, nós temos várias empresas no mercado aí que continuam no mercado e a pessoa fala assim, eu comprei equipamento de tal cliente, de tal empresa, e eu vou continuar sempre dessa empresa. Por quê? Porque ele se sente que ele está recebendo o melhor de tudo, que ele não está esperando pelo serviço e que ele tem toda a atenção da empresa. Isso é muito importante. Tá? Então, é aquilo que eu estava falando. Nós somos prestadores de serviços e, ao mesmo tempo, nós somos contratadores de serviços. Nós temos que apresentar as melhores soluções para cada um dos problemas a serem enfrentados. As eficiências virão da transformação proativa na forma de fazermos os negócios. E em relação a tudo isso, antes de eu falar das minhas referências, em relação a essas duas frases aqui, eu gostaria de parabenizar, tá, o Mazola e parabenizar o Anderson pela atitude. Vocês estão fazendo a diferença, vocês estão fazendo as transformações proativas da forma com que o povo do Rio Grande do Sul precisa.
E eu gostaria de deixar uma outra colocação aqui também, que não é o povo do Rio Grande do Sul que precisa. O Brasil precisa, porque o povo do Rio Grande do Sul fornece 70% da alimentação no Brasil inteiro. Não pode esquecer disso, pessoal. Então, vamos ajudar a nós mesmos, ajudando o pessoal do Sul. Nós vamos precisar deles, porque sem eles, nós vamos entrar numa sinuca de bico. Ok? Obrigado. Excelente. Eu quero também aproveitar aqui o público, né, e parabenizar o Carlos Andreotti, porque ele também fez uma apresentação de trabalho maravilhosa na Jornada Paulista de Radiologia. Ele tem um trabalho muito legal que uma hora dessas a gente tem que tornar mais público aí, Com né, certeza, esse com certeza. esse grande trabalho aí que tu apresentou lá. E eu acho que é isso, né? A gente vem tu vê, é um conjunto de informações aí de ressonância magnética que a gente está trazendo hoje aqui, apesar de ser um evento solidário, eu quero dizer assim, vou dar minha opinião, tá? Eu estou aproveitando demais, porque eu não consegui parar na JPR para assistir aulas, né? Tava Uhum. tudo muito corrido. Então eu tô gostando demais e eu acho que a tua aula trouxe assim informações que são muito importantes, porque esse público diverso que a gente tem aqui, em alguns locais, o tecnólogo, o biomédico, aqui tem pessoas tem médicos radiologistas, podem ter administradores aqui junto, e são informações que, às vezes, a pessoa que está lá auxiliando, né, a gerência, ou mesmo fazendo um serviço conjunto com uma engenharia clínica, essas informações em determinadas instituições, elas são raras, né, Andrioli? Elas parecem básicas, mas elas não são básicas, né? E muitas vezes na negociação, inclusive, de compra de um equipamento de ressonância, tem que se pensar muito bem nisso, né? Já sair com determinadas informações pré-definidas aí, porque senão tu pode realmente não digo te complicar, mas tu achar que está protegido, né, por algumas questões e quando tu vai ver tu não tem uma cláusula lá de proteção e quando dá o problema toda o trâmite que muitas vezes tu tem com uma empresa pode se quebrar, né? E aí tu precisa estar apoiado juridicamente, né? Parabéns aí pelas colocações, né? A gente pode ver aqui, né, juntos aí com a Cássia também, se tem alguma pergunta aí, né, do pessoal, né? Não, e outra coisa, né, Mazola, não sei se vocês me ouvem. Se a gente pega as principais instituições do país aí, pega um Einstein, pega um Sírio, pega um 9 de Julho, você pega o Sabin lá de Brasília, isso aí são os tops. Só que o Brasil tem duas realidades, né? Nós temos os tops, mas também temos o restante do pessoal, que é muito maior do que esses, que são os tops, que estão precisando de atendimento. Então a gente tem que Exato, analisar isso. Você analisa, você vai nos tops, mas também você vai em muitas clínicas que são clínicas pequenas, com que estão em equipamento certeza. antigo, e que muitas vezes ó, o próprio fornecedor não te dá mais manutenção para aquele equipamento. Só que é um equipamento bom, bom, entendeu? Tem imagens boas, só que o É, fabricante não dá. e o que a Excelente. gente precisa entender, né, até como comunidade aqui, né, que a gente está falando tanto hoje nós estamos falando muito do nosso país, né, e a gente precisa Exato. entender, quando a gente fala de sistema de saúde, a gente não está falando só do sistema único de saúde do SUS, né, a gente está Não, falando do sistema global, porque tudo isso vira custo na área da saúde, né? Tudo isso depois é custo e todos nós vamos pagar a conta, porque no momento que um grande hospital, uma pequena clínica gasta mais, ela pressiona mais os seus colaboradores, ela pressiona seus fornecedores, ela pressiona o plano de saúde. O plano de saúde, se é dono de uma rede de diagnóstico, ele também precisa reverter isso em dinheiro. Então, toda vez que a gente está cuidando melhor dos equipamentos, que a gente está sendo proativo, né, que está fazendo bom uso também de um contrato de manutenção, a gente está preservando aquele investimento e está fazendo com que o custo final dele se torne menor. Isso as pessoas precisam enxergar que é bom para todo mundo, para esse é todos, o ponto que né? eu queria chegar. Você está falando só da parte econômica, mas se você mantém os equipamentos funcionando, você faz com que aquela fila do SUS que está precisando de atendimento Exato. diminua. Você vai ter mais equipamentos prestando serviços. Esse que é a principal função nossa.
é manter os equipamentos funcionando para prestar serviços para a comunidade. Que legal, Só, muito bom. Muito bom. só um adendo, uma vez eu estava na praia, dia 2 de janeiro, e me toca o meu celular falando o seguinte: você faz manutenção de raio-x? Faço. Será que você pode vir aqui na Santa Casa de Santos? Por quê? Nós temos 6 raios-x e os 6 estão danificados, e a pessoa que Nossa, dá manutenção para nós não estamos conseguindo encontrar. Aí eu peguei para minha esposa e falei: olha, vamos fazer o seguinte, vamos lá. Deixei minhas filhas com a minha sogra, catei e fui lá. Consegui consertar 4, que era uma coisa simples. Mas pelo menos eu fiz a minha parte. Eu deixei 4 funcionando, porque quantas pessoas iriam precisar daquele raio-x e não ia ter exato. nenhum? Uma Santa Casa, entendeu? Eu não cobrei nada, porque para mim foi uma satisfação poder fazer com que a Santa Casa tivesse condições de dar manutenção para as pessoas. E eu fui, e aquele ano para mim estourou para mim de serviços. Então, Importante. fazendo bem, você traz o bem. Isso Essa é a aí, muito certeza. bom. Ótimo. Ótima aula, excelentes considerações. Muito obrigado, professor Carlos Andrioli. Foi excelente, nos tirou muitas dúvidas em relação a essa questão contratual e manutenção de equipamentos. Agradeço muito a sua colaboração hoje. Muito obrigada. Obrigado. Pena que foi rápido, mas obrigado. Tchau, tchau. Mas nos ajudou muito, nos trouxe muitas dúvidas, nos tirou muitas dúvidas. Então, muito obrigada. Para dar continuidade, eu vou chamar novamente a Cássia, que ela vai apresentar o nosso próximo palestrante. Cássia está presente? Sim, querida, estou aqui. Ótimo. Andreoli, parabéns, assim, que pena que a gente não tem um tempo para discutir. São tantas coisas para falar, mas o próximo Anderson vai organizar junto com o Mazola para a gente ficar pelo menos 20 minutos de palestra, 1 hora discutindo tantas coisas. Já ouvi Obrigado. falar, já trabalhei já participei de discussões de grupo que não, manutenção de raio-x não compensa, né? Não precisamos cobrar isso na certificação, né? A gente Já fica pensou? pensando, meu Deus do céu, o que compensa é o quê? Ficar uma máquina parada por tanto tempo, deixando de atender paciente. Mas, enfim, a gente está com o tempo super curto, a gente marca esse café aí para a gente conversar sobre muitas coisas, né? Muito bem, parabéns, viu? Gente, deixa eu dar continuidade aqui. Eu queria chamar uma querida nossa que atua há muito tempo em ressonância magnética. Eu pedi para o Anderson para a gente trazê-la, porque ela é uma expert no assunto. Ela é auditora nossa aqui do PAD, desde o início do PAD.